TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Relatório nosso de cada dia. Uma hora mais 45 minutos. Vamos conversar agora com o nosso Gabriel Brondi. E aí, Brondi, tudo bem? E aí, Vini, tudo bem, Gui? Tudo bem, ouvintes da TC Rádio? Brondi, vamos aqui atender a um pedido da audiência. Vamos. Hoje não é um relatório, hoje é um pedido da audiência. O César Shows escreveu pra cá ontem e ele pediu a sua análise gráfica sobre CSN, um dos papéis mais comentados também aqui pela comunidade do TC. Você separou pra gente isso, certo? Separei, Vini, e trouxe também alvos de casas, né? Ah, que de legal. relatórios que eu já tinha lido, né, esse mês. E eu trouxe aí esses alvos e as recomendações pra gente dar uma olhada um pouco nesse papel, né? Um papel, a CSN é bastante influenciada aí pela China, né? Por essa demanda por aço da China. Um país que nesse momento, ninguém sabe ao certo o que está acontecendo lá em relação à Covid-19, né? Um dia sai uma notícia de que melhorou a Covid-19 por lá e que está havendo relaxamento nas restrições. Outro dia já indica lockdowns em algumas cidades. Então, é um país que você não sabe ao certo o que acontece por lá, né? É um país que influencia bastante na cotação do minério de ferro. Sim. E, consequentemente, também influencia aí a cotação, né, os papéis de exportadoras de aço, né, de mineradoras que trabalham, né, exportando para a China. Então, quando existe, né, por exemplo, vamos supor que lá aumenta a Covid-19, aumenta as restrições, indica que ocorrerá uma desaceleração econômica no país, ou seja, a demanda por ele, a demanda do país por aço, ela diminui. Então isso faz com que, às vezes, o mercado precifique a CSN ou outras siderúrgicas, né, para baixo, porque indica, né, que elas vão receber menos pedidos da China, por exemplo. Então, essa relação da Covid-19, a relação da China com a Covid-19, tudo impacta na CSN, né? E é isso que eu vou mostrar nos gráficos, é justamente como a CSN ela vem se comportando nas últimas semanas, né, nos últimos meses, e também faço uma correlação, né, uma comparação com o minério de ferro no último gráfico, Vini. No último gráfico não, acho que o penúltimo gráfico que eu deixei aí. Boa, vamos nessa então. Ó. A gente começa aqui, o primeiro gráfico tá na tela. Já tem uma linha aqui que o Brondi traçou, essa seta vermelha já mostra a tendência do papel aí nos últimos meses, hein, Brondi? Exatamente, Vini. A gente vê que o papel ele vem em uma tendência de queda, né? Desde meados de maio, julho de 2021. Então é uma tendência de queda que dura bastante tempo nesse papel, né? Inclusive, o papel ele ainda foi numa tendência de queda mais profunda ali em meados de julho, novembro, uma tendência secundária mais profunda de queda, né? Agora ele começou a testar essa tendência primária, que vem desde de maio do ano passado, aproximadamente. Nesse momento ele testa essa tendência, né? E se rompida essa tendência, provavelmente o papel ele vai entrar ou em uma tendência lateral ou em uma tendência mais altista, né? A gente vê que o papel ele testou aí a região dos R$20, que é uma região de suporte para o papel, uma região que ele tinha testado em novembro de 2020. Como você pode ver aqui no gráfico, ó, o papel ele testou essa região dos R$20 em novembro de 2020. Boa. E voltou a testar ela agora, aproximadamente aí nos R$20. Chegou a romper os 20, mas ainda continuou nesse suporte aqui que a gente vê embaixo aí dessa região dos 20, né? Entre os 20 e os 19. Ele ficou entre essa região, conseguiu voltar, né? Também por conta dessas notícias de que a China, a Covid-19 na China está melhorando, então estão havendo mais relaxamento nas restrições, ou seja, mais reaberturas na China. Isso indica que o país ele pode investir mais em infraestrutura, inclusive o Banco Central da China anunciou também novos investimentos em infraestruturas, né, estímulos na economia chinesa, então isso também fez os papéis eles melhorarem nas últimas 2 semanas, né? Mas ainda a gente vê, Vini, que a tendência ainda é predominante de queda, né? A gente vê uma tendência predominante de queda no papel. No outro gráfico eu mostro justamente os preços alvos né? de casas, né? A gente vê que o Morgan Stanley ele reitera neutro para o papel nos R$27, enquanto o BB Investimentos reitera compra nos 34, né? O BB Investimentos está mais longe do que o
do que o Morgan Stanley, né, que reitera neutro, mas para chegar nesses alvos aí, realmente tem que romper essa tendência de queda que é predominante no papel desde julho do ano passado. No próximo gráfico, eu mostro as médias móveis. As médias móveis, né? As médias móveis que a gente vê claramente, né? Essa média móvel verde é a média móvel mais curta, de 9 períodos, ou seja, de 9 semanas para trás, e a média móvel azul é a média móvel de 21 semanas. A gente vê claramente que a média móvel curta ainda não rompeu a média móvel longa de baixo para cima, o que indicaria aí uma reversão, né, de tendência, nessa tendência predominante de queda. Isso ainda não aconteceu, né? O papel nesse momento também testa a tendência de queda forte, né? Que por sinal também está localizada nessa média móvel de 21, né? Nos 23 e 18 aproximadamente. Então, para o papel ele realmente mudar essa tendência de queda, ele tem que romper essa tendência, essa linha aí vermelha que eu demarquei no gráfico, e eu vejo, né, para ele entrar em uma tendência mais altista aí, só rompendo essa região dos R$ 28,50, R$ 29,00, que é onde ele também tem uma resistência bastante forte, indicada ali no início de 2022, né? Aí, Bronde, aí sim, boa. No próximo gráfico... No próximo gráfico... eu mostro a correlação, né, do minério com a CSN. Legal, né? Esse gráfico, hein? Quando o minério sobe, nas últimas semanas, quando a gente vê o minério subindo é porque existe uma melhora na percepção dos investidores quanto à Covid-19 na China, né? Existe na percepção dos investidores que a China ela vai investir mais em infraestrutura, isso faz com que o minério suba, e também os papéis de siderúrgicas, né, aquelas empresas que trabalham com aço, que exportam aço para a China, também se beneficiam dessa melhora. Então a gente vê uma correlação bastante relevante, né, com o minério de ferro. Então é bom o investidor também, quando for comprar esses papéis de siderúrgicas, de mineradoras, também ficar ligado aí na commodity, né, Vini? Na commodity que essas empresas elas trabalham, não só nos números da empresa, não só no gráfico da empresa, mas também nas commodities e que essas empresas trabalham para você fazer sua melhor decisão de investimento, né, Vini? Tem um impacto direto, né? Tem um impacto direto. Pra gente fechar, aquele gráfico já tradicional comparando o ativo que o Bronde traz aqui, e hoje ele trouxe CSN a pedido do nosso César Shows, que tá aqui acompanhando a fala do nosso Gabriel Bronde. Olha só a diferença de CSN pro Ibovespa. Tá bem pior CSN, hein? Tá bem pior o CSN, pegou essa guinada aí, né, desde o dia 16 de maio, pegou essa guinada de alta aí, mas ainda tá pior, mas tá recuperando, se recuperou com o Ibovespa, né, Vini? A gente vê Sim. que o Ibovespa se beneficia de alta de commodities, também se beneficiou dessa melhora da Covid-19 na China, né? Um noticiário também bastante turbulento, ninguém sabe ao certo o que acontece por lá, mas o Ibovespa se beneficiou, a CSN também se beneficia, porém cai 6,34% no ano, enquanto o Ibovespa ele sobe 7,45% no ano. Muito obrigado, Gabriel Bronde, aqui analisando graficamente os papéis de CSN para toda a nossa audiência. Bronde, valeu. Amanhã a gente volta com o nosso relatório tradicional, assim, pegando o relatório para cá, mas se a audiência tiver pedidos aqui, eu te passo. Boa. Valeu, Vini. Valeu, Gui. Obrigado, audiência. Obrigado, César, né? César Shows. César, obrigado, César Souza. Mas, Bronde, o outro rapaz disse que ia te pagar uma cerveja que você ajudou ele. Faz seu pedido Cobrar aí pro o César, né? Se o César, se você... também não é assim. Se você tiver bons resultados aí na sua carteira... Olha o cara aqui, meu. Eu aproveito aí, deixo a deixa, né, do Gui, de me pagar uma cerveja. Né? É o mínimo. É o mínimo. Bronde, obrigado, viu, Bronde? Valeu, Gui, valeu, Vini. Se você quiser um cafezinho, pode pegar lá que tá pago. Agora fiquem com o Mestre Beida. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.